Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, Vitrine Social e Saúde com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que causa muitas dores, né? E se você não souber cuidar direito, as dores só podem piorar, o tratamento fica muito mais invasivo, muito mais complicado. Hoje nós vamos falar de cuidados básicos no tratamento e cicatrização de feridas. E quem está conosco aqui hoje para falar sobre este assunto é o enfermeiro Paulo Sérgio Mendes Oliveira. Ele é graduado em enfermagem pela Uniub, pós-graduado em saúde da família pela eu esqueci como que chama essa. UniBF. Unibf, pessoal. Pós-graduada em urgência e emergência pela Unibf também. E ele fez curso de feridas, né, pelo método de imersão 4. Ele é técnico também em enfermagem há quase 5 anos e é enfermeiro na UTI da Santa Casa de Igarapava. Ele trabalha como técnico de enfermagem aqui no Hospital de Clínicas da UFTM em Uberaba. Ele também é um profissional que dá assistência, tá, domiciliar. Caso você precise do trabalho dele, ele consegue fazer esse acompanhamento de pessoas em casa necessitadas de tratamento especial em feridas. É isso mesmo, Paulo Sérgio? Isso, boa tarde, doutor Elias, boa tarde, doutora Ina Márcia. Primeiro gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. É como a senhora falou, é isso mesmo, eu faço, a gente chama de consulta de enfermagem, né, no tratamento domiciliar, no caso de tratamento de feridas, né, onde que essa consulta é um pouco mais complexa, a gente avalia o paciente como um todo, e avalia a ferida usando as melhores coberturas possíveis e as melhores técnicas possíveis. O Paulo Sérgio, pessoal, você tem até um perfil no Instagram que você fala muito sobre isso, né, Paulo Sérgio? Sim, eu tenho um perfil no Instagram que eu posto várias dicas, né, sobre feridas, sobre curativo, o que é, né, quais são as complicações, que tem vários tipos de ferida que a gente tem. E pessoal que está nos ouvindo aí, para me seguir lá, o Instagram é @enfermeiro Paulo Sérgio, né? E me segue lá, eu vou, sempre no dia a dia que a gente tem o tempo, a gente está colocando dicas novas lá. E se você quiser também, tá conversando mais comigo ou me contratar, é só me chamar lá pelo direct ou pelo Instagram. Lá tem um link da bio que já cai direto no WhatsApp, quer dizer. Boa tarde, gente. Então vamos lá, Paulo Sérgio. Conta pra gente o que é uma ferida. Bom, doutor Elias, uma ferida, a gente sabe que a gente tem a nossa pele, que ela é o maior órgão do corpo humano, né? E ela é composta por três partes, que é a derme, a epiderme e a hipoderme, que é o tecido subcutâneo. Quando a gente tem uma interrupção dessas camadas, podemos dizer assim, a gente considera uma ferida. E nela a gente pode ter vários tipos de feridas, né, de várias formas. Tanto por um trauma, né, por um acidente automobilístico, por um trauma penetrante, no caso uma arma de fogo, um ferimento por arma branca, dentre outros. Além das outras feridas que a gente tem também, né, que são, por exemplo, uma queimadura, uma lesão por pressão, que antigamente a gente conhecia como úlcera, né? Úlcera sacral, úlcera de decúbito, o pessoal conhecia. Temos também as úlceras venosas, né, que são causadas pelas deficiências venosas, úlceras arteriais, os pés diabéticos, que é uma complicação hoje do diabético não controlado, as dermatites também. Temos também as lesões, né, incisionais, ou seja, ocasionado intencionalmente quando uma pessoa faz uma cirurgia, né, uma ferida pós-operatória que a gente chama. Então, assim, a gente tem inúmeras feridas, que essas feridas, elas é uma interrupção, né, dessa pele, dessa parte que eu falei, da derme, da epiderme e da hipoderme. Certo. Então qualquer ruptura, qualquer
corte, qualquer lesão em uma dessas 3 camadas já é uma ferida. Isso, já é uma ferida. E quais os tipos de feridas que existem, o Paulo Sérgio? Eu acho que eu já acabei um pouquinho falando, É isso. que eu já falei aí das queimaduras, feridas operatórias, as lesões por pressões, né? Feridas traumáticas. São essas, as úlceras, né, as venosas, arteriais, são essas que são mais comuns hoje no nosso dia a dia, né? Essas úlceras venosas, eu tenho até uma curiosidade em saber existem localização mais específica ou Sim, não? sim. Onde que elas acontecem? Ela está localizada entre o maléolo e a parte da panturrilha, né, abaixo do joelho. Ou seja, essa úlcera venosa, ela é caracterizada, como o próprio nome já diz, por uma insuficiência venosa. No nossa panturrilha a gente tem 2 músculos e esses músculos são responsáveis por fazer o retorno do sangue para o nosso coração, Certo. através das veias, né? Então, assim, diferente das artérias, que as artérias são bombeadas pelo coração, né? Onde a gente tem a nossa artéria aorta, que é a maior, sai do coração e cai nas artérias e posteriormente nas arteríolas, que é irrigado todo o corpo. Então a veia, ela não tem esse músculo, que é o músculo cardíaco, ela não tem, né? E esse músculo da panturrilha, que é importante para fazer o retorno venoso. Por isso, que os especialistas sempre pedem para estar fazendo exercício, movimentando, uma caminhada, deambulando, para evitar esse tipo de lesão. E quando acontece a insuficiência, esse membro afetado começa a ficar edemaciado. Posteriormente, ele apresenta uma coloração mais escura, tipo cianose, né, arroxeada, que a gente chama de dermatite ocre. E aí, consequentemente, com qualquer lesão, por exemplo, tropeçou numa mesa ou na rua mesmo e fez uma lesãozinha ali, começa a abrir uma ferida. E essa ferida é complicação dessa estase venosa, porque não está tendo esse retorno suficiente, né? Então, como que procede o tratamento? Além de fazer os cuidados com a ferida, a gente tem que ter todo um critério para ver se realmente essa ferida é uma ferida venosa, para não confundir com a ferida arterial, porque os tratamentos são diferentes. Então, é indicado no primeiro momento a avaliação de um vascular, né, para dar esse diagnóstico concreto se é uma ferida venosa. Se realmente for venoso, o tratamento a gente faz o curativo e aí a gente usa uma bota, chama bota de Unna, que é tipo uma compressão inelástica que faz nesse membro para facilitar esse retorno venoso, já que esse músculo, né, com o passar do tempo, ele não consegue fazer esse mesmo processo. E aí essa compressão vai ajudar esse retorno. No caso, a pessoa está tendo, então, uma má circulação sanguínea ali naquele lugar, né? Isso. Ah, tá. Ô, Paulo Sérgio, quais são as fases de cicatrização da ferida que a gente pode observar? Bom, a gente tem 4 fases. A primeira fase é a fase coagulativa ou hemostasia, que é quando a gente corta. Um exemplo. Você está cortando uma carne com uma faca. Aí de repente você acidentou, fez um cortinho ali. Naquele momento começou a sangrar. Aquela fase chama de fase coagulativa ou hemostasia. Posteriormente vem a fase inflamatória. Essa fase inflamatória são onde os leucócitos, neutrófilos, são as células de defesa do nosso organismo, né? Os macrófagos se aglomeram ali para fazer a fagocitose, ou seja, para tirar aquele corpo estranho daquele local. Com isso gera o processo inflamatório, né? E posteriormente a gente tem a fase de proliferação, que é quando já passou essa fase inflamatória. Lembrando que essa fase inflamatória é a fase mais complicada que tem em qualquer ferida, porque ela pode durar até 21 dias e se não for tratado, é onde tem as complicações, que a gente pode ter a necrose, né, que é tecido morto, tecido esfacelo, e é ali que exige o tratamento e o cuidado maior.
Onde pode gerar pus. Isso, infecção, né? Então, assim, tem várias complicações nessa fase. Posteriormente, a gente tem a fase proliferativa. Essa fase proliferativa já é uma fase boa, que é uma fase do tecido de granulação, que a gente chama de angiogênese, que é a formação de novos vasos. Ou seja, quando a ferida vai cicatrizar por segunda intenção, que era formar o próprio tecido para conseguir juntar aqueles dois tecidos que estão afastados, ela tem que formar o quê? Tecido de granulação. E aí nessa fase também, às vezes começa a complicar, porque a gente gera uma coisa que a gente chama de biofilme. O que seria isso? Seria uma camada, né? Na verdade, uma comunidade de bactérias que se reúnem para não conseguir, para que a gente não consiga eliminar elas. Sim. Então, assim, tem que ter a terapia correta, as coberturas corretas para tentar eliminar ela. Mas é uma fase que, se você consiga corrigir essas bactérias que estão no leito da ferida, é uma fase já de cicatrização, é uma fase que já está formando tecido de granulação. E posteriormente a gente tem a fase que é a última, né, de remodelação ou maturação, que é a fase do tecido de epitelização. Ou seja, quando a gente corta, o tecido já fica bem clarinho, você fala, já fechou. É aquela última fase ali, que é a de remodelação ou maturação. Aí, quando acontece isso, a ferida já está completamente fechada? Já está completamente fechada. Lembrando que mesmo assim a gente indica, né, alguns cuidados, creme barreira, porque a pele ainda está sensível, né? Está formando uma camada ali que ainda tem demanda alguns cuidados, mas praticamente as feridas já estão cicatrizadas. Muito bom. Geralmente, assim, tem vários tipos de ferida, igual você falou. Mas às vezes a pessoa dá um raladinho, machuca só superficialmente a pele. Outras vezes dá um raladão e vai lá e remove as 3 camadas da pele e fica uma ferida bem maior. Existe diferença do tratamento entre um e outro? O tratamento da ferida, a gente trata de acordo com a característica da ferida. A ferida que vai me pedir. O que seria isso? Eu dizer para o senhor, assim, por exemplo, eu vou analisar se tem infecção. Se ela tiver uma ferida que tem infecção, como que eu sei? Se é uma ferida que está hiperemiada, se está edemaciada, né? São aqueles sinais flogísticos clássicos da ferida infectada. Vermelhidão, inchaço, vermelhidão, né? inchaço. Ou até mesmo se é uma ferida que ela já está me apresentando ali, um tecido desvitalizado, necrótico, né? Que é o tecido morto. Ou esse tecido que a gente chama de esfacelo, né? Que é aquele tecido que tem uma característica amarela, porém, ele é um tecido morto também. Seria uma ferida infectada. Eu vou realizar o tratamento com coberturas com prata, que a gente tem hoje no mercado. Endofibra com prata, alginato de cálcio com prata, açofadiazina de prata. São tratamentos sistêmicos, quer dizer, local. Que muitos acham que às vezes tem que se entrar com antibiótico sistêmico. Falei errado. São os tratamentos locais, não sistêmico, que você tem que entrar com antibiótico toda a corrente sanguínea. São tratamentos locais. Certo. Com exceção de quando o paciente está apresentando um choque. E aí você tem que fazer toda uma cultura, um raspado daquela ferida, identificar se aquela bactéria, né, que está no exame, aí vai ter que fazer um hemograma, um antibiograma, né, para comparar se aquela bactéria do raspado da lesão que fez na cultura é a mesma bactéria daquele antibiograma. Aí sim nós podemos falar que esse paciente está tendo um choque séptico ou está tendo uma complicação sistêmica devido àquela infecção por aquela bactéria local. Sim. Aí sim o médico tem que agir e entrar com tratamento sistêmico. Ao contrário disso, a gente faz só o tratamento local. Não sei se deu para ficar claro. Seguindo a pergunta, eu falei da infecção. Tem outras coisas que a gente avalia, que é maceração de bordas, que é importante a gente estar protegendo com creme barreira, porque a ferida ela cicatriza
dar bordas para o centro. Então, a gente, se macerar aquela borda, não vai aproximar aquele tecido. Então, vai dificultar mais o processo de cicatrização. Necrose facética, que eu já falei, que são os tecidos desvitalizados. Odor na ferida também. Aí a gente tem que avaliar se esse odor é da ferida ou é da cobertura. Por quê? Porque às vezes certas coberturas, quando entra em contato com o exudato, que é aquele líquido ceroso, começa a dar um mau cheiro aí, um odor. Então, para a gente saber, a gente tem que fazer toda a limpeza da ferida. Após a limpeza, se permanecer o odor, beleza, é da ferida. Se não permanecer, era da cobertura. Um exemplo que até um professor meu utilizou, por exemplo, todo mendigo que está na rua, às vezes ele está com odor, porque ele está sujo, ele está sem tomar banho. Mas se você pega, dá um banho nele, não acabou o odor? Sim. Então o odor é a mesma coisa a ferida. O odor era da sujeira, não era dele. A mesma coisa a ferida. O odor era da cobertura, não era da ferida. Entendemos. Outra coisa, a gente avalia sangramento. Por quê? Lembra que eu falei da primeira fase da hemostasia? Então é importante conter esse sangramento. Inclusive, os profissionais não devem deixar sangrar, porque se sangra, se eu estou lá na fase já de proliferação, que é a terceira fase, e eu sangro essa ferida, eu vou voltar lá na primeira fase, que é a fase de hemostasia. E aí é um atraso muito grande para a cicatrização. Você falando isso me fez lembrar, antigamente era muito comum as mães pegar água oxigenada e todo dia limpar a ferida com água oxigenada para poder ficar limpinho para sarar, né? Isso é correto? Isso não é correto? Tem efetividade Tem em todas? efetividade? Não, hoje a gente usa a oxigenada, ele tem uma função, mas não para colocar na ferida. Por exemplo, eu me cortei aqui e sujei essa mesa de sangue. A oxigenada vai fazer com que eu tire aquele sujidade daquele objeto. Mas, por exemplo, toquei em aparelhos, em maca, né, que a gente usa muito isso, pranchas hospitalares para fazer higienização. Mas na pele, ele é um produto assim químico, né, corrosivo e pode ser até tóxico. Então não é indicado não, no tecido não. Eu quando era pequeno machucava, a gente punha, fazia aquelas bolinhas, a gente falava, tá limpando, né? Mas não é indicado não, a oxigenada não. Ferida é um pouco mais complicado, né, Sérgio? Porque a gente tá falando de pequeno machucado, né, que a gente fez ali. Antigamente era água oxigenada Metiolate. E aquele metiolate ardido. Como vocês falou desses produtos, é importante relembrar também que na ferida o mais importante também é fazer a limpeza. Hoje a gente, nas instituições hospitalares, nos PSFs, postos de saúde, utiliza muito o soro fisiológico, que é o correto. Eu ia te perguntar. É correto utilizar o soro fisiológico. Mas a gente já tem um produto que realiza limpeza, inclusive ele é antimicrobiano, que é a solução de PHMB. Ele faz, né, ele faz como se diz, penetra nas enzimas da bactéria, faz com que ela ali, no termo popular, sufoca, né, mata as bactérias, e também ele faz uma limpeza daquela ferida. Por ter essa ação, é muito indicado o tratamento de ferida. Inclusive, quando eu utilizo essa solução de PHMB, além de fazer a limpeza, depois eu deixo por 20 a 30 minutos, né, no leito da ferida ali mesmo, uma gase embebecida, umedecida, que ajuda a eliminar essas bactérias, justamente por esse motivo que eu acabei falando. Então, assim, a gente sabe que a nossa saúde pública ainda não é possível ter essas soluções, né? Somente o soro fisiológico para fazer a limpeza. Mas quando eu, por exemplo, atendo esses pacientes, eu utilizo, além de mais outras coberturas que a gente utiliza no leito da ferida, né? Então, para a limpeza é o primeiro passo. Lembra que eu falei da história do mendigo? Sim. Então, assim, não adianta eu colocar a melhor cobertura na ferida se eu não tenho uma boa limpeza e uma boa higienização.
Lembrando também, né, que essa ferida é uma ferida que ela requer, por mais que a ferida esteja contaminada, mas ela requer um meio estéreo, né? Porque se eu faço com a técnica não asséptica, não estéreo, eu posso estar levando mais micro-organismos, né? Ou seja, mais bactérias do meio externo para a lesão. Então, assim, tem que ser uma técnica estéreo, uma técnica asséptica para não contaminar mais essa ferida. É igual, imaginando aí o seu exemplo, pegar um mendigo, coloca um terno, gravata, um sapato engraxadinho, mas não deu banho, não cortou o cabelo, não fez a barba, não adiantou nada a cobertura. Ou seja, vai lá e coloca um curativo, fecha a ferida, não tratou corretamente, deixou, foi ali sufocada toda a contaminação, todas as bactérias. Foi um exemplo muito interessante que eu cito aí. Entendi que é a mesma coisa você não ter limpado e ter vestido a roupa na pessoa sem tomar um banho, exemplo. Em Paulo Sérgio, você falando aí, né, da higienização, então quer dizer que quando o pessoal chega lá nas unidades, no hospital e tudo, não é maldade do enfermeiro pegar ele e falar, gente, mas judiou de mim, lavou aquilo tudo e limpou e lavou. Tem uns que lavam até com bucha, né? Pra tirar toda aquela sujidade, toda aquela infecção, às vezes, que tá ali, né? A gente tem um exemplo do Degermonte. Ele não é muito indicado. Por quê? Porque ele pode ser tóxico também para a pele, para a ferida. Que o pessoal morre de medo, viu? De cair mas no enfermeiro com a Mas ferida. ele tem a indicação quando é principalmente essas feridas traumáticas. Ou seja, eu caí de moto na rua, estou com várias escoriações, né? O pessoal chama de raladura. E ali tem muita terra. Aí, o interessante é que essa primeira higienização pode até utilizar esse degermante. Mas nos outros curativos, é interessante não usar mais, usar só, porque ele pode causar alguma alergia ou irritar, né, a própria pele e atrapalhar até mesmo o processo de cicatrização. Os outros seja realizado mesmo com soro fisiológico ou a solução de PHMB, a limpeza. Olha, eu queria saber quais são os fatores que retardam o processo de cicatrização. Eu acho que eu já quase respondi, mas eu vou reforçar. Reforça aí pra gente. O que eu falei da infecção é um fator. Falei do exudato, acho que eu não falei, que é aquela quantidade de secreção que tem na ferida. Porque quando tem muita quantidade, mesmo se utilizando creme barreira, ela pode macerar as bordas, além de causar uma coisa que chama hipergranulação, ou seja, aumentar esse tecido de granulação e causar um edema desse próprio tecido de granulação. A gente tem que usar algumas coberturas com espumas, né, para fazer a drenagem, como dizendo assim, a sucção daquele exudato. E também temos o odor, que eu já citei, a dor, o sangramento, né? E esses tecidos desvitalizados, que é a necrose facial. Isso são os fatores, acho que você perguntou, de complicação da ferida. É isso, na cicatrização. Como eu poderia dizer? Esses são os fatores intrínsecos, ou seja, que está diretamente ligado à ferida. Mas a gente também tem outros fatores, que são os fatores extrínsecos, que é 4. Quais são esses? Comorbidades. Por exemplo, hoje nós temos o diabetes, que é um dos mais vilões, a hipertensão arterial, né? O diabetes, a grande quantidade de açúcar e de glicose faz lesionar o vaso, né? E com isso dificulta a oxigenação dessa lesão. Temos a hipertensão também, que ela diminui o lumen ali, né, com o passar do tempo, devido à grande quantidade do sódio do sal, né? E tem outras doenças, como as cardiopatias, dislipidemia, que já estão interligados, né? Então, assim, as comorbidades, para você cicatrizar uma ferida, não quer dizer que se a senhora ter diabetes e ter uma ferida, não vai cicatrizar, mas tem que estar controlada. Então, assim, quando eu avalio o paciente, que eu falei no início, eu avalio como um todo,
Essa é uma das causas. Que se, por exemplo, eu for tratar assim, ó, a primeira coisa que eu vou ver é quais comorbidades que a senhora tem. Aí eu vou ver se você está sendo acompanhada, como está esse tratamento. Se caso não está, eu vou encaminhar, né, a ter um endocrinologista ou um clínico que esteja fazendo um acompanhamento para manter esses níveis glicêmicos controlados. Da mesma forma, as outras comorbidades ou hipertensão. Que é hipertensão também, né? Ou outras comorbidades. Temos outro fator também, que é muito importante, que é o fator nutricional. Inclusive, esses dias eu até precisei de uma nutrição e a gente fez até uma parceria. Por quê? Porque para cicatrizar uma ferida, lembra que eu falei lá da terceira fase da fase quase não saiu agora. Proliferativa, Sim. que é a fase de formação de tecido de granulação. Então, assim, quando eu não tenho boa alimentação, que é um paciente que ele que ele tem uma dieta interal, que tem uma dieta parenteral, né? Ou mesmo que o paciente que está com dieta oral, mas ele não consegue alimentar bem por algum distúrbio alimentar, por exemplo, um paciente que é portador de câncer, né, neoplasia, que não consegue fazer a alimentação bem. Então, para cicatrizar essa ferida é muito mais difícil. E a gente precisa desse profissional nutricionista para acompanhar, é de suma importância. Outro fator que a gente tem é o fator da baixa perfusão. No início eu falei das lesões arteriais, lesões venosas. Então, se eu não tenho sangue chegando até aquela ferida para levar nutrientes, eu não vou conseguir cicatrizar ela. Então, se a paciente que tem uma baixa perfusão, eu tenho que verificar isso, eu tenho que corrigir isso, alguma coisa está errada. Pedir uma consulta com o vascular, ver se é o caso de fazer uma revascularização, se por exemplo for uma artéria, ou se é mesmo uma insuficiência venosa, entendeu? Então tem que ter um cuidado mais criterioso. E por fim, a gente tem os fatores sociais. Igual a gente já citou um exemplo, é a higienização, o próprio paciente aceitar também esse tratamento. Que às vezes muito não consegue aceitar esse tratamento, assim. Às vezes até quer fazer o tratamento, mas quando começa, acha que é bobagem, acha que não tem importância de fazer aquilo, não dá importância ao tratamento. E aí não consegue seguir essas etapas, né? Apoio familiar é importante nesses momentos. Tem alguns casos que a gente pode precisar também até mesmo de um psicólogo. Por exemplo, quando o paciente tem uma úlcera oncológica, acho que eu não falei de úlcera oncológica, que às vezes é causado por algumas neoplasias, né? Sim. E é uma fase que, por exemplo, um indivíduo jovem, o mesmo ser humano adulto ali que tem uma vida toda para frente e que apresenta uma neoplasia ali e que tem uma ferida, ainda mais quando é maligno, é uma fase que a pessoa às vezes até perde como se diz, a autoestima, né? Não tem mais vontade de viver. E nesse momento, um acompanhamento com um psicólogo para ajudar faz toda a diferença também. Então, eu não sei se vocês perceberam aí, os nossos telespectadores, que o tratamento ele é muito mais completo do que a gente imagina. E depende de uma equipe multiprofissional, não somente de um curativo para tratar uma ferida. O que eu percebi aí que além de multidisciplinar, é um tratamento assim bem específico. Cada caso é um caso. E eu até pensei também na questão da saúde pública. Porque muitas vezes a pessoa, principalmente idoso, está lá no bairro da periferia, onde não tem quase nada de saneamento básico, nos nossos dias faltando água, não tem esgoto direito, e está lá precisando cuidar de uma ferida que não cicatriza e que está naquela condição ali, e a sepsia não é legal. Então eu percebi que é algo muito importante de ser feito com todos os cuidados devidos, e principalmente higiene, né? Sim, hoje a situação do país em questão de saúde pública deu uma melhorada quando surgiu os PSF, né, que foi em 94, Programa Saúde da Família, que está mais próximo do
do cidadão, né? Principalmente com os agentes comunitários de saúde fazendo as visitas, levando a demanda até os profissionais, enfermeiro, médico. Mas assim, a gente tem muita ainda escassez dessas equipes, às vezes nem toda a região tem essa cobertura. E assim, quando ocorre isso, principalmente as diabetes compensadas, às vezes o paciente desenvolve uma ferida, né, chamada pé diabético, por causa da perda da sensibilidade daquele membro, devido ao aumento de contínuo da glicose, né, que a gente chama de hiperglicemia, e aí leva a lesão daquele membro. Muitas das vezes aumenta a demanda dos hospitalares, porque quando aquele paciente já chega numa situação hospitalar, já muitas vezes não tem mais o que fazer a não ser a amputação do membro. Então, assim, é triste a realidade, né? Sem contar que às vezes quando essa equipe também, assim, vai até o paciente, nem muitos colegas de profissão também têm um conhecimento para estar realizando aquele curativo, ou talvez quando tenha, não tem coberturas, né? Porque a saúde pública não fornece isso também. E isso pode tudo acarretar mais complicações ainda para aquele paciente. Paulo Sérgio, quando você fala aí, a gente percebe, né, que o poder público não consegue chegar igualitariamente a todas as pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas. As pessoas em casa tentam de todas as formas, né? A cicatrizar, elas tentam sozinhas, porque na verdade as pessoas se sentem sozinhas. Aí pede uma ajuda para um vizinho, pesquisa com um que deu certo, com o outro. Essa informação, vamos dizer assim, deliberada, que o que deu certo para mim pode dar certo para o outro, ou algum produto que eles usam em casa, pode complicar. E o que a pessoa pode usar em casa que pode ajudar? Eu costumo dizer que às vezes não, sempre Deus é muito bom, né? Tem situações que a pessoa tem, eu acho que é Deus mesmo que coloca a mão. Mas assim, nunca é certo o meu vizinho, a dona Maria usou, eu, seu José, ir lá e procurar o tratamento. As pessoas têm muito de fazer isso no caso das hipertensões arteriais, por exemplo. A dona Maria toma com branquinho, eu vou tomar o branquinho também, o comprimido. Né? Sem mesmo procurar o conhecimento de um médico, de um enfermeiro, para estar indicando, para estar prescrevendo uma medicação. Da mesma forma também ocorre nos curativos. É igual eu falei no início, precisa de toda uma limpeza, precisa de toda uma técnica estéreo, né? E tem que, se a pessoa não tem condições de pagar um enfermeiro particular, pelo menos procurar, né, uma unidade de saúde mais próxima, um postinho de saúde, um PSF, para estar realizando aquele curativo, com a técnica estéreo, com o soro fisiológico no mínimo, né, para seguir o passo da cicatrização. Talvez também ali naquele PSF o enfermeiro ou médico consiga fazer um encaminhamento para um profissional que ele necessita, um exemplo no vascular. Sabemos hoje que ainda há necessidade de dificuldade, né, de conseguir algumas especialidades pelo SUS, e é demorado quando consegue, mas infelizmente tem que procurar esse meio, as pessoas que não têm uma condição socioeconômica melhor para pagar, né, para estar procurando outros meios. O mel é um cicatrizante natural? Assim, eu particularmente não conheço nenhum estudo que fala. As pessoas falam muito isso, né? Ai, queimou. Uma vez eu queimei o braço, mandaram eu passar caldo de pimenta. Isso aí. São mitos, eu achei, né, que ia doer muito e eu não passei, não. Na verdade são mitos, né? Que o pessoal utiliza. É igual eu falei, Deus as ajuda e não deixa ter complicações maiores, mas são mitos, na verdade, né? Tem que procurar um profissional, fazer uma limpeza, né? E a cobertura deve utilizar de acordo a ferida pedir. Vamos supor, se estiver infectada, uma cobertura com prata, usar um creme barreira,
no caso uma queimadura, uma membrana regeneradora porosa, né? Então, assim, tem que procurar o profissional mesmo, não tem jeito. Eu sei que as pessoas ainda utilizam, né, muito desses creme dental, hipoglós, principalmente para queimaduras e tal, o que não deve utilizar, né? Um dos fatores que minimiza a queimadura hoje, por exemplo, no ato que você está queimando, ou que queimou ali imediatamente, se conseguir colocar dentro de uma água ou embaixo de uma torneira, ajuda. Isso aí é verdade. Mas esses outros que você citou aí, tudo é mito mesmo. Não é nada científico, não. Não, eu te perguntei essas coisas porque marinheiro de primeira viagem é complicado, né? Então, o meu primeiro filho, eu tive uns probleminhas com ele, mesmo tendo plano de saúde, quando você falou assim, às vezes nem o médico sabe orientar, né? Então, eu levei ele no médico, me passou, e eu comecei um chegava, eu contava o meu sofrimento que eu estava passando com o meu menino, aí ele falava, usa tal pomada. E a gente, às vezes, por aquele momento está sendo tão agressivo na vida da gente e tanta insegurança, você começa a pesquisar com outras pessoas. E eu não li a bula. Eu usei até pomada para lepra no meu menino. Aí, quando uma conhecida nossa indicou um pediatra, né, mais antigo, mais velho, e que eu fui, o Dr. Carlos Dib, eu cheguei com uma sacola de pomada. Aí ele falou, deixa eu ver esse tanto de pomada que você está usando no bumbum desse menino. Aí eu mostrei para ele, ele ficou desesperado e falou assim, posso deixar aqui das que dá para aproveitar? Eu falei, pode. Ele deixou uma. O resto tudo ele jogou fora. Eu tinha mais de 30 pomadas ali, tipo, todos os... Imagina. Aí depois que eu fui ler uma, ele falou, isso daqui é até para lepra, você tá passando no bumbum do seu menino? O menino estava sofrendo muito. A gente ligava pro pediatra, o pediatra, faz isso, faz aquilo. E ele não conseguiu acertar um tratamento. E a gente ligava para ele, ele falava assim, ele tá medicado. Ele tá medicado, tem que aguardar. E o menino gritando de dor, passando o dia e noite gritando de dor por causa dos ferimentos. E quando chegou lá no Dr. Carlos Dib, ele mandou cortar tudo, deixou uma pomada só. E deu antibiótico. E falou pra gente lavar o bumbumzinho dele com água fria e só. sabão. E sabão só. Sarou. É porque quando eu falei com o médico, às vezes ele não tem esse conhecimento, não desmerecendo os profissionais médicos, mas esses dias mesmo eu estava conversando com um colega médico, e ele falando assim, Paulo, eu queria que você falasse para mim como que eu ajo com algumas feridas, porque eu não sei prescrever nada de cobertura. Aí ainda perguntei para ele se na graduação eles não viram, ele falou que muito por cima. Superficial, né? Então, assim, o médico, o enfermeiro, ele não vê isso muito na graduação. Eu mesmo, na minha graduação, tive uma professora que era muito boa, a Carolina, que é a coordenadora do curso de enfermagem da UniUB. Ela falava muito de feridas e eu aprendi bastante com ela. Só que assim, não é a mesma coisa que quando você faz um curso. Um curso de especialização, né? E da mesma forma é o profissional médico. Então assim, os médicos, às vezes, a maioria das vezes, ele entra com um antibiótico sistêmico. Ou senão ele passa algumas coberturas que faz debridamento enzimático. E esse debridamento enzimático a gente utiliza em necrose, esfacelo. E quando é utilizado em tecido de granulação, causa sangramento. Que a gente tem dois, que é a papaina e o... fugiu o nome agora. Depois eu vou lembrar. Então, assim, não é tão indicado, você entendeu? Uhum. Então, às vezes utiliza. Então, assim, não é porque eles não sabem, mas é porque às vezes não tem aquele conhecimento específico. Da mesma forma, você vai no médico clínico para tratar de uma ortopedia, você vai no clínico para você tratar de uma cardiologia, você vai no cirurgião e você quer tratar uma parte de ortopédica. Então, assim, cada especialidade, igual
Ele vai te dar cuidados Lá na minha básicos, região né? diz, cada macaco no seu galho. Entendeu? Então, assim, não adianta, né? A senhora, por exemplo, é dentista e querer saber de ferida, a não ser que a senhora tenha feito um curso. Então, não vai, né? Não é porque você está na saúde que você vai dominar tem que aquela... saber tudo, né? Então, assim, e também não tem como, né? O ser humano não dá, né? Eu sempre digo que o aprendizado é contínuo, a gente está cada dia mais aprendendo coisas novas, vivenciando coisas novas, por mais que você esteja naquela área. E você imagina a pessoa não estiver naquela área, ela querer saber tudo, não tem como, né? Então, assim, é justamente por isso. E hoje, falando da enfermagem, do enfermeiro, o Conselho Federal de Enfermagem tem uma portaria, que é 567 de 2018, que ele autoriza, né, dá autonomia para o enfermeiro a prescrever, né, coberturas, fazer esse tratamento e também até mesmo um debridamento instrumental, que a gente faz com as pinças, ali no bisturi, quando está esse tecido esterilizado, ajuda a cortar ali a necrose, aquele tecido, para facilitar aquela remoção, entendeu? Sim, que aí no caso vai chegar mais sangue, vai vascularizar mais sangue. melhor, né? Isso. Então, assim, voltando lá na que eu falei no debridamento enzimático, a papaina e a outra é colagenase. Aí, Eu tinha dado o colágeno. Colagenase. Então, assim, ele tira o tecido de necrose, porém, ele não é seletivo. Ele também aumenta ali o fluxo sanguíneo e acaba lesionando aquela ferida. Ele, como se diz, debrida também o tecido bom. Entendeu? A gente tem, só para fechar esse assunto aqui, a gente tem várias formas de debridamento. A gente tem o debridamento autolítico, que é quando eu utilizo qualquer cobertura, com exceção dessas duas que eu falei, e mantenho o meio úmido, até mesmo um AGE, que é o óleo de girassol, ou soro fisiológico. A gente tem o debridamento instrumental, que é quando eu pego aquele tecido já que está saltando e vou retirando, sem deixar sangrar ou sem ferir o paciente. Certo. A gente tem um debridamento cirúrgico, que é quando a gente tem aquela escara, principalmente lesão por pressão, já que está estágio 3, 4 ou não classificável, tem a necrose bem profunda, que aqueles pacientes ficam muito tempo deitado ali, ou em coma, ou por não movimentar, né, causa essa lesão por pressão. A gente geralmente é feito por cirurgiões, e isso tem que ser feito em centros cirúrgicos. A gente tem também um debridamento biológico, que é o mais utilizado nesses países desenvolvidos. Infelizmente no Brasil não é a nossa realidade, que são pequenas larvas que são produzidas em laboratório, e essas larvas a gente coloca, elas vêm já embaladinha, a gente coloca no leito da ferida ali, quando tem aquele tecido necrose, esfacelo, e aí você coloca em um dia, né? No outro dia, aquela ferida, aquelas larvas, elas já estão bem gordinhas, como se fossem mias mesmo, aqueles bichinhos, sabe? Sei. E aí, você faz aquela limpeza, ou seja, ela tira aquele tecido tudo que é ruim. Excelente esse tratamento. É um pouco chato assim de falar, mas assim, no Brasil não é a realidade, né? Tem um debridamento instrumental que eu falei, biológico, autolítico, o mecânico, né? E que é feito, que você pode fazer com a retirada mesmo da própria limpeza, com soro fisiológico e com a gazinha. Então tem vários processos de debridamento da lesão. Que ajuda no processo de cicatrização. Que ajuda na cicatrização. Né? Porque quando eu falei no início lá, quando você elimina esses fatores, na verdade, o processo de cicatrização é um processo natural. Você fechou, vai ter aquelas 4 fases, e aí automaticamente o tecido ele se encarrega por fazer todo esse processo de cicatrização. Mas aí tem os fatores externos, que é os micro-organismos, né? Que é as nossas bactérias, que acabam interrompendo. É onde que a gente entra para eliminar esses fatores. E esses fatores que tem que ser eliminados para que aquela ferida feche o mais rápido possível. Nós temos uma pergunta aqui, Paulo Sérgio, da Rosângela. Ela te pergunta assim:
Paulo Sérgio, nós temos alguma indicação para tratamento de feridas em casa? Algo que pode ajudar aquelas pessoas que não têm condições ou não vai a um posto de saúde? É aquilo que eu te perguntei, né? As pessoas, elas tentam em casa, sim. E eu quero te perguntar outra coisa, aproveitando esse gancho da Rosângela aqui. Uma coisa que me incomoda, e eu já vi muito, tem umas feridas que ficam duras, que parece que você tem que ir, ficar mexendo ali. Qual o processo que está acontecendo ali? Bom, respondendo a primeira pergunta, eu acho que eu já falei no início, da Rosângela, mas assim, Rosângela, é complicado de falar para tratar em casa, a não ser que o familiar tenha alguém que tenha um conhecimento de estar fazendo esse curativo, de estar realizando. Mas igual eu falei, tem que ter uma técnica asséptica, estéreo, tem que fazer uma limpeza e tem que avaliar a ferida para colocar as melhores coberturas possíveis. E não seria indicado se a pessoa não tem conhecimento. Sobre a sua pergunta, eu não sei se eu entendi muito bem. Eu acho que a senhora refere quando a ferida fica um pouco seca. Isso, ela fica dura, Eu parecendo não uma sei se só crosta. está falando. Eu acho que é quando. É que eu citei anteriormente. É quando fica. A gente chama de necrose. Necrose. Então, assim, a gente pode estar utilizando o debridamento autolítico, que essas coberturas mantêm o meio úmido. Quando ela tem pouca necrose ali, por exemplo, eu coloco um hidrogel, faço uma limpeza com solução fisiológica, um PHMB, enfim, depois eu venho com hidrogel e coloco no leito da ferida, depois eu deixo ali por 24 horas. Pode ser que eu consiga fazer o debridamento autolítico, que a gente chama, e com esse próprio hidrogel eu consigo, que é um emoliente, que eu deixe ela mais soltinha para saltar. Depois, possivelmente, eu posso estar fazendo um debridamento instrumental, tirando, ou mesmo saltar no curativo, na limpeza e tal. Se eu não conseguir dessa forma, eu parto para outra forma, que é o debridamento enzimático. Lembra que eu falei de colagenase papaina? Uhum. Porém, é igual aquela questão que eu falei, você tem que ter muito cuidado, porque ele não é um debridamento seletivo. Então, se eu colocar, por exemplo, ali onde que tem o tecido de granulação, corre o risco de sangrar. Certo. Então, tem que colocar somente na necrose. E, por fim, se eu não conseguir fazer esses dois formas de debridamento, eu tenho que apelar para o debridamento cirúrgico, que é quando o cirurgião vai e faz no centro cirúrgico. Mas aí é quando já está bem grande mesmo essa necrose, bem complicado, entendeu? Seria como se fosse lá, espremesse uma espinha, um cravo, e aquele trem infeccionou e deu aquela, que o povo antigo falava, o carnegão lá dentro, e aquilo lá tem que sair num... Não, é um pouquinho mais diferente. Eu não sei se... Lembra que eu falei da fase inflamatória, que é uma fase mais complicada? Certo. E temos também Lembra que eu falei da baixa perfusão? Então, você imagina, só feriu o braço. Porém, só não fez o curativo adequado, só não fez a higienização, não fez limpeza, não fez nenhum tratamento e não, isso aqui vai cicatrizar. Mas de repente também você tem uma insuficiência arterial. Esse paciente não consegue irrigar aquela região. O que acontece? Não vai chegar sangue naqueles vasos, vai ter uma isquemia, né? E posteriormente vai ter uma morte celular, uma necrose. Então seria mesmo aquela morte celular ali, aquela necrose naquela região, entendeu? E aí ela forma toda uma crosta. A gente vê isso muito nas lesões por pressões, que eu falei que se chamava antigamente de úlcera de decúbito ou úlcera por pressão. Que essa lesão por pressão, falando um pouquinho, o paciente fica muito tempo Numa posição na mesma só, posição. Né? Às vezes hoje tem literaturas que falam que até 30 minutos, se eu ficar na mesma posição, eu posso abrir uma lesão. Por quê? Porque quando você fica na mesma posição, a proeminência óssea em atrito com aquela superfície, com a cama, com a cadeira ali, pode lesionar aqueles vasos e causar isquemia também. E aí não chega sangue naquela região e posteriormente causa necrose, abre a ferida. As escárias. As escárias que a gente chama. Essas lesões por pressão, ela tem 6 fases.
ela tem a estágio 1, que é quando a região está somente permeada. Tem a estágio 2, que é quando a pele já rompeu, que já atingiu a derme e a epiderme. Tem a estágio 3, que é quando atingiu a derme, a epiderme e a hipoderme, que é o tecido subcutâneo. Já pode ter também necrose, que é esse tecido morto, esse esfacelo. E temos também a estágio 4, que é quando já atingiu todas essas partes, dessas 3 camadas que eu falei. Pode atingir músculo também ainda mais profundo, ossos, tendões, já é estágio 4. Além disso, a gente tem a não classificável, que é quando a lesão, você tem uma necrose e você não consegue identificar a profundidade dela por causa daquela espessura de necrose, daquela camada morta. E a gente tem também a tissular profunda, que é quando você vê só um pontinho preto ou marrom que atinge realmente já a parte tissular. Então, são as classificações das lesões por pressão, entendeu? E a lesão por pressão geralmente são alcançadas para o paciente ficar acamado muito tempo. O paciente que está sedado, né, que depende da enfermagem para fazer a mudança dele de decúbito. Certo. A Rosângela falou que te fez essa pergunta porque ela tá com uma tia dela que saiu da UTI e ela mora na zona rural e ela tá com a ferida muito feia. E aí ela percebe, né, que fica muito difícil para ela, que é uma pessoa leiga, ter esses altos cuidados em casa, né? E muitas vezes, igual você falou, às vezes o médico não sabe orientar num tratamento de cicatrização dessa ferida, né? E aí a família fica realmente apreensiva, sem saber o que fazer nos primeiros cuidados básicos, que é lavar, que tem que lavar, secar, né? Pelo que eu entendi, que você nos falou, lava com soro, que não é uma coisa que vai agredir, né? A ferida, mas ela falou que a tia dela deu essa ferida foi por ficar muito tempo deitada. A ferida no pé, né? Isso. No pé do lado junto. Essa é a lesão por pressão. Por pressão. É a que eu acabei de citar aqui. Falar para a Rosângela aí que é um pouquinho complicado ela fazer esse tratamento em casa. Ela tem que, no mínimo, procurar um PSF, né, um postinho de saúde de referência, para estar realizando esse curativo, como mora na zona rural. Provavelmente ela tem alguma equipe da família que ela pertence. A gente não sabe nem de que estado que é, né? Se tem esse tipo de acompanhamento, né? Ou tá procurando não sei, o assistente social aí para estar encaminhando o município ou a Secretaria de Saúde para ver o que pode ajudar, se ela não tiver umas condições de contratar um profissional particular, entendeu? Mas eu acho muito difícil ela conseguir cicatrizar em casa. Não tem como falar como é o tratamento, porque, igual eu falei, tem que avaliar a ferida, o que a ferida pede, se ela tem necrose, tem esfacelo, se ela tem uma ferida que ela tem tecido de granulação, você entendeu? Tem que avaliar a ferida, tem que avaliar a paciente como um todo, aqui, todos os fatores que eu falei, para ver tia dela, né? Uhum. Se essa tia dela ela tem hipertensão, tem diabetes, tem um déficit nutricional bom, se ela alimenta bem, isso vai facilitar muito. Não quer dizer que se ela ter pressão, diabetes, não vai cicatrizar, mas tem que permanecer controlado, entendeu? E buscar ajuda, é o que eu indico para ela neste momento. O problema da diabetes não controlada é sério também na nossa profissão, porque se a gente vai fazer um implante e o paciente não está compensado, perde-se o implante, não há cicatrização, não há osseointegração. Então esse é um fator de extrema complicação para todo mundo, né? E eu quero te perguntar uma coisa, que é assim, hoje em dia, antigamente comprava-se sem receita, né? Mas um remedinho que todo mundo fala e indica o vizinho, indica para a vizinha, é a rifocina. Ela pode ser colocada em qualquer tipo de ferida? Eu não indico. Eu já vi bastante médico prescrevendo. Particularmente, eu nem tenho conhecimento científico dela, não. Ou seja, não indico. Antigamente o pessoal falando que ela ajuda a fechar rápido. Isso, ajuda a cicatrizar. Eu não sei qual que é a ação dela
bem falando, mas eu sei dizer que não é bom para utilizar. Porque se quer, a gente utiliza. É igual, por exemplo, neomicina, colagenase, a gente usa, igual eu falei, para debridamento enzimático. Então tem várias coberturas que alguns profissionais indicam que eu nem sei falar e nem uso. Você entendeu? Porque a gente não usa mesmo, porque é ficada de lado. Você entendeu? Então não indico para ninguém e não utilizo também. Então, no caso da sua profissão, quando você partiu para essa área de especialização, esses remedinhos básicos assim, vocês têm um conhecimento maior, onde outros têm maior efetividade. Sim, é porque a gente procura, igual eu falei, tratar a ferida de acordo o que ela me apresenta. Se ela me apresenta uma infecção, vou utilizar uma cobertura com prata. Se ela me apresenta um odor, vou utilizar uma cobertura com carvão ativado. Se ela tem odor, provavelmente ela vai ter uma infecção, então já uso de carvão ativado com prata. Se ela está com tecido de granulação e ali tem um biofilme, coisa leve, que eu consigo fazer um debridamento autolítico, manter o meu úmido, eu uso um hidrogel, entendeu? Depende da infecção, posso usar um hidrofibra. Se ela tiver, né, um hidrofibra com prata, que é uma espuma, para fazer a remoção daquele exudato também, que é aquela secreção. Então, assim, vai depender muito da ferida. Vai depender muito da ferida. No caso aqui, eu vou pegar de novo o exemplo da Rosângela, que a tia dela apareceu essa ferida devido ao trauma, né, de ficar muito tempo numa posição só. Vai ter que fazer a mudança de posição dela, que ela saiu de casa, né? Da UTI. Uma das primeiras coisas é corrigir os fatores que está causando aquela lesão. Por quê? Certo. Porque além de piorar aquela que ela já tem, pode causar outras. Um exemplo, se a tia dela não consegue deambular, ou pelo menos não movimenta, se ela é acamada, se ela não consegue nem movimentar no leito, é pior ainda. Por quê? Porque tem que ter algum familiar para fazer essa mudança de decúbito, essa mudança de lado. Seria o ideal mudar de posição, no mínimo de 2 em 2 horas, colocar um colchão pneumático, um colchão de ar, para evitar essa proeminência óssea ficar muito tempo ali, que ele dá tipo um conforto maior. A gente fala que colocar colchão pneumático. Isso é fácil de achar? Aqui o Uberaba tem, por exemplo, em algumas clínicas que vendem produtos médicos, exemplo, a Lojão das Clínicas, Promed, Ponto Hospitalar, sem querer fazer propaganda. Sim, porque é o que a gente e deve custar em média, aqui. Eu não sei o preço certo, mas uns 300, 350 reais um colchão desse. Então, assim, ajuda muito. Colocar colchinhos também, né, que a gente chama nessas proeminências ósseas. O que seriam as colchinhos? Um lençol mesmo dobrado, coloca ali, o pessoal tá deitado de lado, entre uma perna e outra, debaixo do calcânio, entendeu? Entendi. Na perna a gente pode estar colocando, tem algumas medidas de proteção que a gente usa, que é o placa de hidrocolóide, filme transparente, né, espuma de poliuretano, que seria o mais ideal, só que é a mais cara financeiramente falando. Mas pode estar colocando aí, pelo menos a placa de hidrocolóide vai ajudar bastante. A gente coloca nas proeminências ósseas, que é para a gente contar acamado, que é na região, geralmente na região de calcânio, que fica mais direcionado ali em cima da cama. Região de calcânio, região sacral, trocante, né, que fica entre a parte aqui do trocante mesmo e o glúteo, entendeu? Às vezes dorsal. Então, tem que estar colocando, prevenindo também, porque senão vai causar outras lesões. No caso, pode colocar um lençol aí, como que você falou, colocando os pés dela um pouco mais alto, um travesseiro. Pode. Os tornozelos, principalmente, é importante elevar. Por quê? Porque quando ele fica muito tempo assim, ó, vai acabar lesionando a parte ali do tornozelo. Então, você coloca um rolinho, que a gente chama, faz um cobertor, faz um rolinho e coloca entre a parte embaixo da panturrilha, vai elevar aqueles tornozelos. Então ajuda muito também. Ajuda na circulação também, né? Na circulação também.
Porque muitas vezes a gente percebe assim que as pessoas idosas têm essa dificuldade, né, de fazer esse refluxo do sangue, né? Que eles começam a reclamar de cãibras, né? Tudo isso já é um indicativo de estar tendo uma má circulação ali, não é? Sim, sim, com certeza. Só que aí, igual eu falei, tem que ver qual que é a má circulação. Por Sim. exemplo, se for venosa, se ele levar o membro, vai melhorar. Agora, se for uma lesão arterial, se levar o membro, vai Vai piorar. piorar, porque não vai chegar Não sangue vai chegar ali. sangue. Aí corre o risco de até perder o membro. Por isso que às vezes a gente, quando é esse caso de lesões, que igual eu falei no início, o correto é procurar um vascular primeiro para fazer o diagnóstico concreto. Entendeu? É porque senão, às vezes, em vez de Piora. ajudar, É uma ao atrapalha, contrário né? da outra, né? É uma Isso. invertida. Então não tem como. Tem que ter uma avaliação muito criteriosa e mesmo assim, né, o correto seria encaminhar para o vascular, fazer um ultrassom Doppler para confirmar qual que é a lesão, se é artéria ou se é veia. Então, na verdade, a gente não tem o que fazer em casa sem orientação nesses Tem que ter casos. orientação, pelo menos de um olhar clínico, né? Que talvez com um olhar clínico já consiga deduzir o que é, de um enfermeiro, Não, de um médico. E também tem a questão que você falou da multifuncionalidade, né? Não. Você precisa do médico, que precisa de você, que precisa, muitas vezes, num caso assim, de um fisioterapeuta para ajudar aquela Também. pessoa a trabalhar movimentos para melhorar a circulação. Precisa do nutricionista. Então Sim. assim, a saúde ela é complexa, Sim. precisa de muita gente trabalhando. Se for uma lesão bucal, vai precisar ter do dentista. Isso mesmo. Entendeu? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Paulo Sérgio, a gente agradece grandemente, né, que a gente viu que o papel do enfermeiro aqui é primordial na saúde das pessoas para ajudar nessa cicatrização. Começa até lá da atenção primária, né, de lavar a ferida, de aplicar o medicamento de forma correta. No seu caso, como que você já tem essa especialidade de indicação, você faz até atendimentos domiciliar, né? A gente fica muito feliz de ter tido você aqui conosco, trazendo essas informações que vai ser de grande valia para todas as pessoas, os que assistiram agora e os que vão assistir depois. A gente agradece profundamente a sua participação. O pessoal está agradecendo a sua participação aqui também, tá? E a Rosângela até falou que a tia dela continua acamada. Mas ela achou as dicas boas e ela vai passar para a família. Acho que o importante e o primordial do programa é levar informação, porque às vezes a gente não consegue nem saber o que fazer, nem como ajudar o outro, né? E eu acho que esse papel você cumpriu muito bem. E a gente te agradece. Você pode falar das suas redes sociais, tá? De como o pessoal te encontrar novamente no Instagram e de como falar com você. Porque às vezes a pessoa tem alguma dúvida, você pode ajudar a esclarecer. Sim, com certeza. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, pelo convite de estar participando aqui. A gente sabe que a gente profissional de saúde, igual a gente conversou no outro dia, que a gente tem essa missão também, né, de tentar ajudar outras pessoas, mesmo que à distância, igual no caso, se eu conseguir responder aí a dúvida da Rosângela, eu fico muito feliz, que às vezes posso estar ajudando ela, ou outras pessoas que estão nos assistindo neste momento. Então, acho que a gente tem esse papel social também importante, né, porque saúde é uma coisa que é um pouco complexa, mas é igual aquilo que eu falei, cada um na sua área, cada um fazendo um pouquinho para tentar ajudar o outro. Então, assim, hoje eu trabalho no tratamento de feridas e curativos. Acho que eu nem citei no início. Quando eu pensei nisso, eu pensei assim, da falta de conhecimento, talvez até de alguns colegas, de alguns profissionais que a gente via no dia a dia, de pacientes que chegavam para a gente mesmo em PSF, em postinho de saúde, no hospital, e perguntava, como que eu faço agora? E agora, deu os pontos aqui, né, com a estrutura, o que eu faço agora para frente? Então, assim, eu vi a necessidade da população, a falta de conhecimento e a falta de um profissional para estar atendendo ali no domicílio.
Então eu falei, não, vou tentar ajudar as pessoas. Mas assim, a gente tem uma barreira ainda a ser quebrada, que quando fala em enfermeiro, muitas pessoas às vezes não dão muita credibilidade para o profissional. Acha que o enfermeiro está ali só para administrar a medicação, só para fazer os cuidados mesmo, para um banho no leito ou trocar um paciente. Acha que não tem esse conhecimento científico maior que possa tratar uma ferida, né? Ou mesmo tratar um paciente de forma complexa, que igual eu falei nessa nossa conversa toda aqui, que tratar uma ferida não é somente você realizar um curativo, vai muito mais além, que precisa de uma equipe multiprofissional ali para estar ajudando. Então, assim, eu gostaria de agradecer, né, a todas as pessoas que nos assistiu. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou mesmo que não queira fazer, quiser me seguir lá no Instagram, eu agradeço. O meu Instagram é @enfermeiro_paulo_sergio, muito fácil, né? No meu link lá da bio, em cima, logo no início, tem um link lá que já cai direto no WhatsApp, no meu WhatsApp. Mas para quem quiser anotar meu WhatsApp também, o DDD é 38, o telefone é 99991130. Peraí, repete para mim devagar. 38 38 99 9991130. 1130. Isso. E aí, pode estar conversando comigo. WhatsApp, esse? WhatsApp. Ou pelo direct do Instagram, né? Que eu falei, que é @enfermeiro Paulo Sérgio. Já coloquei essas informações aqui pro pessoal. A gente fica muito feliz. E assim, eu e o Elias, a gente não tem muito trejeito ainda com tecnologia. Você é o primeiro convidado que aqui eu coloco, né, o seu Instagram e coloco um WhatsApp para disponibilizar para as pessoas que estão nos assistindo. Que sirva muito. Eu sei, a gente vê o seu carinho, a sua dedicação e essa vontade de ajudar, que é o que eu te falei, que a gente sente essa necessidade de levar conhecimento para todo mundo. A gente fica feliz. Espero que eu tenha ajudado. Queria pedir desculpa aí para vocês, os telespectadores também, que às vezes não tem muito costume de estar falando assim. Às vezes um pouquinho, às vezes alguma palavra a gente enrola aí, não falar e tal. Mas assim, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem e que as pessoas tenham entendido aí. Me segue no Instagram, qualquer dúvida eu estou à disposição. Fica tranquilo que isso aí acontece. É só a primeira vez, também, né, Elias? Não, mas acontece, às vezes a gente vai falar uma palavra assim, aquela palavra engasga, não sai, de repente a gente esquece aquele termo que a gente quer falar e tem que usar um outro termo, mas isso é normal. Mas assim, o nosso bate-papo é informal, a nossa intenção é, se a gente conseguir ajudar uma pessoa por sábado, a nossa meta está cumprida. E muitas pessoas mandam lá depois pra gente o feedback. Nossa, o programa foi bom demais, me ajudou a ver isso. Então, isso já realiza a gente. Nós somos muito gratos por pessoas como você que se disponibilizam, que vêm. Porque assim, eu tenho conhecimento da odontologia, mas eu não tenho seu conhecimento. Quando você traz o seu conhecimento, você me agrega e você agrega a todas as pessoas que vão ter acesso a esse conhecimento. Não só hoje, que está tendo agora, mas depois, que vai ficar lá no YouTube gravado. Com certeza. Então nós agradecemos muito, mas muito mesmo, de coração. E que o convite fica feito para uma próxima vez, viu? Porque a gente gosta sempre que as pessoas que vêm aqui voltem também com novos assuntos para a gente poder continuar nesse trabalho aí de ir ajudando e levando informação. De uma próxima vez, já aproveitando a oportunidade, a gente pode tentar falar de um tema assim, porque ferida engloba igual... É muito amplo, muito né? amplo e vários assuntos. A gente pode trazer um assunto específico, um exemplo, queimaduras. E aí a gente mostrar vídeos, mostrar né, para o pessoal ver figuras, imagens, que hoje não foi possível, né? Sim. Mas assim, se quando for delimitar um assunto, por exemplo, lesão por pressão, a gente tem como falar detalhadamente. Olha só, porque pessoal, aqui foi muito quanta coisa boa que nós vamos tirar né? desse menino aí, hein? Então dá para delimitar o tema e aí fica mais prático e mais interessante ainda, porque hoje a gente falou de uma forma resumida de tudo, que é igual eu falei para vocês no início, que se fosse para a gente falar
mesmo, seria um dia para falar de tudo e olha que eu ainda não falava. Isso mesmo. Olha, o pessoal te agradecendo e dando parabéns, eles gostaram muito da sua vinda aqui. E fica aí o convite, né? Nós vamos delimitar um outro assunto, o pessoal pode até pedir um outro assunto que eles queiram que a gente fale com você para uma próxima visita. A gente sabe que você é muito ocupado, mas que você, por boa vontade, doa um tempinho para nós aí, né? Muito obrigada. Pessoal, até sábado que vem. E semana que vem nós vamos trazer aqui a Vanessa Moura. E a gente vai... Vanessa? Torres. Nossa Senhora, gente, minha cabeça tá muito ruim. Como eu não falo muito sobre o nome dela, né? É a Vanessa Torres, tá bom? Semana que vem ela vem e nós vamos falar nessa questão do Outubro Rosa, que a mulher não é só esse momento do Outubro Rosa, né? A mulher precisa ser um conjunto de iniciativas para que ela tenha o emocional sempre bem cuidado e que todos os exames são importantes. E não só a questão da mama. A gente sabe que a mídia bate muito agora, né? No Outubro Rosa, do exame da mama. Mas nós queremos também trazer outro aspecto, né? Nós não vamos deixar esse aspecto de lado, mas nós vamos trazer outro assunto envolvendo esse tema do Outubro Rosa. Um abraço para vocês e até sábado que vem no mesmo horário. Até lá. Fiquem todos com Deus.